Olá, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Simone Brito, sou coach e terapeuta. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a síndrome do fim do ano. Sim, é estranho, mas ela existe. Essa síndrome, ela acomete as pessoas principalmente nessa época de dezembro, que é uma época que as pessoas se veem atarefadas, né, por conta do trabalho, fechamento da empresa, os balanços, né, pessoas estão de férias, então outras pessoas acabam ficando mais sobrecarregadas. E aí, presentes de fim de ano, a questão financeira, será que eu vou conseguir presentear todas as pessoas que eu quero? Será que eu vou conseguir fazer a ceia? Será que eu vou conseguir reunir a minha família, né, para fazer essa ceia? Então, são muitas preocupações ao mesmo tempo e isso faz com que você tenha um nível maior de estresse e aumentem os sintomas da ansiedade, da depressão e que você precisa ter muito cuidado. E se você gosta do tema, venha comigo, assista esse vídeo até o final. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Não se esqueça de dar um like, isso mesmo, para o YouTube entender que esse conteúdo foi importante para você e compartilhe com os amigos. Bom, esse ano de 2022 também foi um ano difícil. Muitas pessoas perderam entes queridos, né? E Covid ainda está, sim, acometendo muitas pessoas. Pessoas ainda estão, sim, nos deixando por conta dessa doença, né? E está acabando o ano, está se encerrando o ano de 2022 e essa incerteza do que será que vai acontecer em 2023, essa questão política está deixando as pessoas preocupadas, né? Essa incerteza do que vai ser o ano de 2023. Né? Muitas pessoas aí preocupadas com o trabalho e isso faz com que tenhamos um nível maior de estresse, né? E esse estresse, ele é um dos principais sintomas da ansiedade, da depressão, né? E por consequência vem aí a insônia, a compulsão alimentar. Olha quantas coisas acabam acontecendo por conta dessa síndrome que acomete muitas pessoas nessa época do ano. Teoricamente, nessa época seria o normal você ter mais harmonia, estar mais feliz, poder participar com a família, se reunir com a família, né? Mas nem sempre será assim. Então, para muitas pessoas, esse momento é um momento onde ela se sente frustrada porque de repente a condição financeira dela não permite que ela faça a ceia que ela gostaria, ou que ela chame a família para vir fazer uma confraternização, porque ela se sente às vezes envergonhada por não ter condições de fazer uma ceia. Então, o estresse ele vai acontecendo por N situações. A questão do trabalho, como eu citei, que você acaba ficando mais sobrecarregada. Essa questão financeira, né? Aí você pensa, vamos reunir com a família. E sempre tem alguém da família que é um pouco mais crítico. Nós percebemos que a questão política atrapalhou muito aí as famílias. Então a gente vê muitas famílias aí que estão brigadas por conta da política, porque um vota em um partido, outro vota em outro partido e acabaram discutindo nos grupos de família. E aí chega Natal, chega Ano Novo, né? E como que vai confraternizar, né? E você acaba não querendo, às vezes, estar junto com essas pessoas, de medo
de acabar discutindo, né? Medo de acabar piorando a situação, ao invés de ser um momento de você festejar, você acabar piorando e acabar discutindo, brigando com essa pessoa da família. Muitas pessoas se entristecem porque perderam entes queridos, então é uma época que é muito triste e você lembra daquela pessoa e que isso te deixa mais depressivo, mais triste e piora assim esses sintomas da ansiedade, da depressão. E aí você fica preocupada se vai poder confraternizar, se não vai poder confraternizar, a questão do Covid, faz festa, não faz festa, chama fulano, não chama fulano, mas fulano viajou e agora? Ah, mas fulano não tomou a vacina, ah, mas a minha mãe tem mais idade. Olha quanta coisa que você tem que pensar ao mesmo tempo. E é isso que causa esse problema, esses vários sintomas que vão te levar à ansiedade, à depressão, à insônia. É muita coisa a ser feita, né? Então, veja que tudo isso que você planeja, que você tenta colocar na prática, ela te causa esse estresse e ela mina a sua energia, né? Essa energia mental que a gente fala. Então, ela é minada por esses fatores, né? Que você vem sofrendo nessa época e que é um mês mais curto. Então, você tem tanta coisa para resolver num mês que eles praticamente se encerra ali no dia 23, porque daí já vem Natal, muitas lojas já estão fechadas, algumas coisas que você deveria resolver você já não consegue resolver mais. Então, e aí você tem que pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. E aí você já tá pensando, o ano que vem já acabou, praticamente se encerrou o ano, né? Nós estamos aí acabando o ano, né? 2023 já tá chegando, já dá para ver ele ali na janelinha. E aí você já começa também a se preocupar, que daí tem imposto para pagar, tem material escolar para comprar. Então, olha quanta coisa que acontece no mês de dezembro, que é um mês que deveria ser aquele mês de alegria, de confraternização, de estar todo mundo junto com a família, se reunir, viajar, e aí você se vê presa nessas situações de que você se pega pensando em tudo isso, em preocupações e que te deixam muito mais estressada. E uma pesquisa feita pela ISMA Brasil, que é uma instituição, uma associação internacional que faz um manejo do estresse, né, detectou que 75% dos brasileiros sofrem com os sintomas do estresse nessa época do ano, que é na época de dezembro, na época das festas, na época onde você tem todas essas preocupações que eu já citei. Então, 75% da população brasileira sofre com o estresse causado pelo fim de ano. E desses 75%, muitas delas vão ter sim a síndrome do fim do ano. Bom, então agora eu vou citar para vocês as 7 principais causas desse estresse, né? Que levam a essa síndrome do fim do ano. E o primeiro deles é o excesso de trabalho. Então, o primeiro, vamos lá, tá lá no topo da lista, é o excesso de trabalho. Isso porque, como eu falei, as pessoas ficam sim sobrecarregadas nessa época do ano, seja o comércio. Então, uma mãe, vou dar um exemplo, uma mãe, né, que trabalha no comércio e que nessa época do ano, que o comércio fica aberto até as 10 horas da noite, então ela chega em casa, ela passou o dia todo fora, né? Ela chega em casa, ela tem filhos para cuidar, ela tem a casa para cuidar, ela tem as coisas para organizar.
Então, entenda o quanto essa pessoa está cansada e ela chega em casa, ela não consegue descansar. Por quê? Porque ela tem as coisas de casa para fazer e aí ela vai dormir tarde e ela vai acordar cedo para poder ir trabalhar. Então, eu citei um exemplo, mas existem empresas aí que têm balanços, né, fechamento, muitos funcionários sendo demitidos. Então, existe essa falta de funcionários sobrecarregando outros funcionários, ou funcionários de férias que também acaba sobrecarregando outros funcionários e acaba trazendo para si responsabilidades daquele ou que foi demitido ou que está de férias. Então, o excesso de trabalho, ela é a principal causa, o top 7, né, desses sintomas aí do estresse. E o segundo é a falta de tempo. Como eu estava dizendo há pouco, você não tem tempo para fazer tudo o que você quer fazer. São muitas tarefas, é comprar presente, é pensar em ceia, é programar uma viagem, é programar a questão do trabalho, é programar as férias das crianças. É tanta coisa para pensar ao mesmo tempo que você nunca tem tempo para você fazer tudo o que você deveria ter feito naquele dia, e aí no dia seguinte você acaba ficando sobrecarregada e assim sucessivamente. Então você acaba não dormindo direito, você vai dormir tarde, dorme menos, não dorme direito, porque você deita e você fica pensando, nossa, hoje eu tinha que ter feito tal coisa e eu não fiz, e aí você fica com esses pensamentos acelerados atrapalhando o seu sono, e no dia seguinte você vai amanhecer cansada, e aí olha, vai virando uma bola de neve. E a terceira causa é a falta de dinheiro. Quando eu falo falta de dinheiro, porque você às vezes se vê naquela obrigatoriedade de comprar presentes, e aí você quer presentear várias pessoas da família, né? Você quer presentear a mãe, a sogra, os filhos, aquele afilhado, aquela tia que você gosta, e aí você percebe que você não vai ter condições de comprar presente para todo mundo. E aí você já pensa que se você der só uma lembrancinha, será que a pessoa vai ficar chateada? E aí você acaba se cobrando, isso sim gera um estresse muito grande. Você fica pensando que talvez você não tenha condições de fazer aquela ceia que a família merece. Se chamar todo mundo, você não tem condições, mas aí se chama um, não chama o outro. Então olha como que uma coisa vai levando a outra. Então a falta de dinheiro que acaba levando a outras causas também, mas que isso acaba te deixando chateada, se sentindo frustrada, incapaz, e isso te leva a essa tristeza, esse estresse te leva a essa tristeza, a essa cobrança de não conseguir fazer ou de não conseguir comprar aquele presente. Então, isso sim leva a um estresse muito grande, a um cansaço mental muito grande que te deprime e que te prejudica demais, e que também é um dos sintomas aí que vai causar a depressão e a ansiedade. O quarto é essa pressão de dar presentes, né? Como eu já citei, enfrentar lojas cheias, ter que ficar andando o dia todo, a tarde toda ou a noite toda, que é o único momento que você tem, é a noite, enquanto as lojas estão abertas até mais tarde, e aí você já trabalhou o dia inteiro, tá cansada, mas tem que enfrentar as lojas cheias para comprar aquele presente ou aquela lembrancinha, né? Então, essa pressão de querer presentear todo mundo, agradar todo mundo, mesmo sem ter condições, essa pressão, ela leva a um nível aumentado desse estresse e que vai te prejudicar muito, vai atrapalhar seu sono, vai tirar literalmente a sua paz, e que pode sim ser um dos causadores da ansiedade e da depressão. E o quinto são as reuniões familiares. E
nessas reuniões você acaba ficando mais preocupada porque você quer chamar todo mundo, mas sempre tem um que às vezes bebe demais, fala o que não deveria, sempre tem aquele que é mais crítico, tem aquele problema da questão política e que brigou o tempo todo no grupo da família e que daí você fica, será que eu chamo fulano? Se eu chamar fulano eu não posso chamar o ciclano porque os dois estão brigados. Então é uma época que você tem passa por esse estresse e esse estresse ele é muito grande porque seria um momento para que a família toda se reunisse e que você fica nessa saia justa. Se chama fulano, não pode chamar ciclano, e que se você não chama os dois, você também é chata. Então é um momento difícil e é um momento muito crítico e causador de grande estresse para você. E o sexto, né? A sexta causa é a lembrança de entes queridos que se foram, né? E se for próximo ainda a essa época, é pior ainda. Mas é um momento que às vezes você não quer nem fazer a confraternização com a família, porque você vai lembrar daquela pessoa que faleceu faz pouco tempo e que aquela festa de confraternização nem tem graça sem aquela pessoa, né? Às vezes perdeu o marido, a esposa, uma mãe, um pai, um tio, um parente muito direto que você tinha muito contato, né? Um ente muito querido e que para você não faz sentido fazer uma festa, se confraternizar, porque sem essa pessoa para você não tem graça. E o sétimo e último é a pressão por felicidade. Isso porque ter como objetivo ser feliz é o pior objetivo possível, porque ser feliz não é um objetivo, né? Ser feliz é uma consequência de você caminhar em direção aos seus valores, né? Então, ser feliz é uma consequência disso, de você ser uma boa pessoa, de você ter os seus valores e de você conseguir seguir esses valores, né? Então, se colocar como prioridade, a minha prioridade para esse ano que está entrando agora é ser feliz. Não. A sua prioridade é seguir a sua consciência, seguir os seus valores, né? E aí, como consequência, você terá momentos de felicidade, né? Então, não se cobre tanto. Porque se você já não está bem, né, já demonstra ali que você está sobrecarregada, né, muitas coisas para resolver ao mesmo tempo, tá tudo assim nas suas costas e você tá vendo que você não tá dando conta, seja na questão familiar, seja no trabalho, você já não tá bem emocionalmente. Aí passando por todos esses estresses que eu citei e ainda mais essa cobrança da felicidade, que 2022 não foi legal pra mim, no ano de 2023 eu preciso ser feliz. Não se cobre assim. No ano de 2023, o que você precisa é ser quem você é. Viver como você consegue, como você pode, mas viver dentro dos seus valores. E é isso que vai te trazer momentos felizes. Sem essa cobrança, né? Sem se autocobrar. E é isso que é o mais importante. E agora eu queria dar algumas dicas para que vocês passem por esse estresse de final de ano com mais leveza e que esse estresse não seja tão intenso a ponto de sim te levar a uma crise de depressão ou uma crise de ansiedade. E o primeiro deles, a primeira dica é respeite os seus sentimentos. Então, não se cobre tanto. Entenda as suas limitações e pare de se cobrar. E quando eu falo respeite os seus sentimentos, tenha por si a empatia.
exerça a empatia. Porque quando você tem empatia e você respeita os seus sentimentos e o sentimento do outro, fica tudo muito mais fácil. A vida fica muito mais leve. A segunda dica: combata a solidão e não a solitude. Simone, mas qual que é a diferença de um e outro? Tá. A solitude é quando você realmente escolhe ficar sozinha. Por exemplo, eu gosto de gravar os meus vídeos quando eu estou sozinha. É um momento onde eu consigo ficar mais à vontade. Eu gosto de ficar sozinha para gravar meus vídeos. Solitude. Agora, a solidão é eu me afastar da família, eu estar triste, eu estar já desenvolvendo alguns sintomas de depressão, de ansiedade, não aceitar ajuda e me isolar da família, dos amigos e muitas vezes até do próprio parceiro ou da própria parceira, né? De se isolar no quarto, de não querer conversar com ninguém, né? Então, respeite a sua solitude, se é uma opção sua, mas combata a solidão. Não permita que a solidão tome conta de você e atrapalhe sua vida. A outra dica é definir um orçamento. Coisas que a gente acaba não fazendo e é muito importante. Então, olha, eu vou ter X de 13º. Desse X, eu vou tirar tal valor para fazer a ceia, tal valor para comprar os presentes. Vai sobrar alguma coisa? Não vai sobrar? Vai faltar? Será que eu vou conseguir fazer a ceia do jeito que eu queria? Não vou conseguir fazer daquele jeito. Eu vou diminuir ou eu vou trocar o peru pelo frango. Eu vou colocar um pernil no lugar do peru. Você vai fazer esse orçamento. O que dá para você fazer, o que você não vai conseguir fazer. Porque quando você prevê esse orçamento, você já não vai se frustrar. Então, eu coloquei aqui na ponta do lápis, dá para comprar o peru. Ó, legal. Não dá para comprar o peru e também não vai dar para comprar o pernil, mas dá para comprar o frango. Eu mesmo posso fazer a farofa desse frango. Então, coloque no orçamento. Desde os presentes, desde a confraternização com a família, das lembrancinhas que você vai comprar. Que quando você prevê e você já sabe o que você pode, o que você não pode, você não se frustra. E é essa frustração que causa esse estresse e que leva à ansiedade e à depressão. Outra dica é treinar a dizer um não. Simone, mas eu não consigo. Eu nem queria ir na casa da fulana, mas ela insistiu tanto. Eu vou ter que ir. Não, você não tem que ir. Você não tem que ir. Você aprenda a dizer não. Fulana, vamos fazer em casa. Sempre é feito na sua casa. Esse ano nós vamos fazer na minha casa e vai ser em casa. Desculpa, mas eu não vou conseguir ir, né? Não, se for para fazer lá, eu não vou conseguir ir. Então, aprenda a dizer não. Olha, Simone, dá para fazer tal coisa? Infelizmente eu não vou conseguir fazer. Eu posso fazer outra coisa, mas isso eu não consigo fazer. Então, aprenda a dizer não. É libertador quando você aprende a dizer não. Porque a pessoa tá tão acostumada ali, você falar amém, amém, amém pra tudo, sabe? E que muitas vezes as pessoas acabam se aproveitando de você. Então, aprenda a dizer não. Isso é muito importante, vai diminuir o seu estresse. Você pode ter certeza disso. A outra dica é não abandonar os hábitos saudáveis. Então, o que vai entrar nesses hábitos saudáveis? O horário que eu durmo, a minha alimentação, a questão da bebida, né? Vou chapar o coco na festa. Por que eu vou chapar o coco na festa, né? Por que eu tenho que beber tanto assim na festa? Então, por que eu tenho que dormir tarde todo dia, né? Ali naquele dia da festa, geralmente a ceia é só depois da meia-noite, então você acaba realmente dormindo um dia, outro, mas que não vire um hábito isso.
mantenha o seu hábito de fazer os seus exercícios, né, as suas atividades físicas, mantenha o bom hábito alimentar, né, o bom hábito do seu sono, dormir sempre no mesmo horário, acordar no mesmo horário. Então não abandone esses hábitos saudáveis. E a última dica nada mais é do que uma técnica que eu já ensinei em outros vídeos. Mas Simone, eu tentei tudo isso, não deu certo, eu ainda estou muito estressada, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e eu não tô bem e eu tô sentindo que eu vou estourar. Então, eu vou te ensinar novamente a técnica do 4-2-4. Quem não viu esse vídeo onde eu ensinei essa técnica, eu vou ensinar novamente para que vocês aliviem um pouco esse estresse e diminuam os sintomas que vão te levar a uma crise de ansiedade, a uma crise depressiva, tá? Então, o que é a técnica 4-2-4? Você inspira em 4 segundos, prende 2 segundos a sua respiração e solta o ar em 4 segundos, como se você estivesse enchendo uma bexiga. Então, ó. Vocês entenderam? Eu não consigo inspirar e contar ao mesmo tempo, mas vocês vão perceber que você inspira, né? Enche o pulmão em 4 segundos, pensando, segura 2 segundos e solta bem devagar em 4 segundos. E vai repetindo essa técnica até você se acalmar. O que essa técnica faz? O seu cérebro ele entende que você tá parando de respirar. Então ele fala, opa, ela tá nervosa, tá ali preocupada com as coisas, mas ela tá parando de respirar. Por que ela tá parando de respirar? Peraí, deixa eu acudir aqui, né? E vou fazer ela respirar. Então o seu cérebro fica muito mais preocupado quando você tá fazendo essa técnica. E aí ele desvia o foco da sua ansiedade, do seu estresse. Então, é como se quando você vai fazer yoga, quando você vai fazer um relaxamento, e aí você faz a técnica de respiração e tira o foco do que você estava pensando de ruim. E aí você fica mais calma, mais tranquila, começa a pensar em coisas boas e vai eliminando aquele pensamento ruim. Então, essa técnica vai te ajudar bastante se você já estiver estressada, se você já está nervosa, já está irritada e está percebendo que você já está desenvolvendo alguns sintomas aí da ansiedade, da depressão e você fica ainda mais preocupada. Então, faça essa técnica sempre que você estiver nervosa, ansiosa, com um nível de estresse muito grande, que vai te ajudar muito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz com muito carinho para vocês. E até o próximo vídeo, até o ano que vem, como eu disse num vídeo que eu coloquei, né, que eu postei pra vocês, geralmente eu posto os vídeos aos sábados e às segundas-feiras, mas eu estou correndo com alguns exames pré-operatórios, eu vou passar por uma cirurgia agora no dia 16 de janeiro, então vai ficar muito difícil para mim fazer os vídeos durante esse processo de recuperação. Então, eu vou deixar alguns vídeos já programados, mas para rodar sempre aos sábados. Então, vai ser postado aos sábados, para que eu me recupere logo e assim que eu puder, eu começar a fazer as postagens dos 2 vídeos semanais, como eu fazia antigamente. Tá bom? Um abraço grande, fiquem com Deus e não se esqueçam, precisa de ajuda? Dê o primeiro passo que eu seguro na sua mão, porque o meu objetivo é ajudar você a ter mais qualidade de vida.